Então, essa tarde de sexta.com.ciência, temos aí como moderadora Nájila, Situba, doutoranda em Geografia da UF, e a Cíntia Martins, que é doutora em Sociedade e Cultura. E a gente agradece a presença de todos nessa sexta.com.ciência, ou Sexta Consciência, né? Um duplo entendimento aí do sentido da coisa, no dia 28 de janeiro de 2022. Sejam bem-vindas e podem dar início, por gentileza, Nájila, dê a palavra sua. Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer o convite da professora Paula. Fiquei muito feliz com o convite, professora, de poder estar participando desse debate, principalmente por saber que a Cíntia seria a professora que estaria participando, né, do Sexta.com. A palestra de hoje é um debate, né? Ela tem como título Do Rural ao Urbano, abordagem sobre as mudanças nos padrões alimentares de moradores de áreas de assentamentos rurais do Amazonas. Eu vou apresentar um pouquinho, né, do currículo da professora Cíntia. A professora Cíntia, ela é graduada em Geografia e Pedagogia, tem mestrado e doutorado em Sociedade e Cultura da Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas. A professora Cíntia, ela é professora concursada da SEDUC e atualmente ela trabalha no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do Amazonas. Ao longo da trajetória de doutorado da Cíntia, eu tive a oportunidade de participar da pesquisa dela, e eu fiquei muito, muito, muito feliz, né, por hoje também estar participando. Gostaria de dar a palavra para a professora Cíntia, ao mesmo tempo dizer que após a apresentação da professora Cíntia, nós faremos algumas rodadas de perguntas, tá bom? Com a sua palavra, professora Cíntia, muito obrigada também por estar aqui. Muito obrigada, professora Paula, pelo convite. Também fiquei extremamente feliz de saber que a Nájila estaria conosco, porque a Nájila foi uma parceira muito grande durante o processo de trabalhos de campo e escrevendo, né, e algumas publicações também. Então, assim, sou eternamente grata à Nájila, né, pelo carinho, pela amizade. É maravilhoso estar com você aqui nesse momento. É maravilhoso também retornar ao NEPECAB, né, nossa casa, nossa família, que foi fundada pelo professor José Aldemir de Oliveira, alguém que carregarei para sempre, né, uma gratidão eterna, porque viemos de uma dobradinha, né, do mestrado, ele foi meu orientador, e no doutorado foi meu orientador, inclusive o trabalho que eu vou apresentar para vocês recebeu o prêmio de melhor tese de 2018. Então, assim, é com o coração muito grato mesmo que eu retorno ao NEPECAB para apresentar para vocês o trabalho que foi um trabalho nosso, né? Porque a gente não constrói nada só. Os nossos orientadores, eles são os nossos pais, né? Nossos pais no caminho do processo de formação. Né? Que bom quando a gente encontra um orientador que nos auxilie nessa caminhada, né? Que é preciso que haja isso para que o trabalho da gente ele tenha sucesso. Então posso começar a minha apresentação, né, professora? Vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu só. Todos estão visualizando? Sim, Cíntia. Sim?
Qualquer coisa é só avisar. Então, vou iniciar a apresentação para vocês. O título do nosso trabalho foi Do Rural ao Urbano, abordagem sobre as mudanças nos padrões alimentares de moradores de áreas de assentamentos rurais do Amazonas. O nosso eterno e querido professor José Aldemir de Oliveira foi o orientador desse trabalho, e nós tivemos também como co-orientadora a professora Gabriela Nardotto, que já vinha de um trabalho de investigação em algumas cidades do interior do Amazonas sobre a questão da mudança, né, nos padrões alimentares, trabalhos também feitos juntamente com a professora Tatiana Shaw. Na tese, vocês encontrarão abordagens sobre as mudanças nesses padrões alimentares, mas de modo específico, sendo analisadas no cotidiano de famílias de assentamentos rurais. Então, o diferencial no trabalho foi justamente investigar como é que essas mudanças elas acontecem em áreas de várzea e em áreas de terra firme. Então, nós pegamos 2 áreas de assentamentos rurais localizados em cidades distintas no interior do Amazonas. Para avaliar o impacto dessas mudanças, todos os participantes da pesquisa, eles tinham que, obrigatoriamente, serem beneficiados pelo programa Bolsa Família, que a gente também queria investigar o quanto esses programas assistencialistas, que são necessários, né, para as famílias de baixa renda, mas o quanto eles impactavam o cotidiano das famílias que moravam nas áreas de assentamentos rurais. Por que a gente investigou essa política pública? Primeiro porque, ao se falar em assentamento rural, se parte do princípio que um assentamento criado pelo INCRA, ele tem por base assegurar investimentos para fortalecimento da agricultura familiar, não é isso? Então, passamos a investigar o quanto essa agricultura familiar, ela aparecia fortalecida dentro das áreas desses assentamentos. Ao analisar a questão da agricultura familiar, nós passamos a analisar também essas políticas públicas nacionais de geração de renda para a minimização da fome, né? E como essa fome ela está sendo saciada nessas áreas de assentamento. Ao analisar essa questão da fome, a gente também vai fazer uma análise sobre o processo de globalização que influencia na questão alimentar. Então, muito da alimentação das pessoas, ela está associado em um processo de modificação global, né? O ritmo de vida das pessoas, a rapidez que nós temos para resolver alguns assuntos, o tempo no ambiente familiar, não é? O tempo dedicado ao trabalho. Então, tudo isso faz com que as pessoas também tenham pouco tempo para estar juntos e necessariamente pouco tempo para se alimentar juntos. Então, esse processo de globalização, ele é muito marcante também na zona rural, né? Que marca a urbanização. Por isso que o tema, o título da tese, ela fala isso, entre o rural e o urbano, né? Como é que esse processo de urbanização, ele se encontra fortalecido nessas áreas rurais. E aumenta essa interdependência com a sede dos municípios, porque à medida que essa interdependência ela vai se solidificando, principalmente na questão da segurança alimentar, se percebe o quê? Um consumo maior de alimentos ultraprocessados em detrimento de alimentos que advêm da agricultura familiar.
se propôs também investigar o quanto o aumento da renda familiar ela também vai influenciar no consumo desses alimentos ultraprocessados. Essas aqui foram as duas áreas de atuação da pesquisa. O projeto de assentamento Paquiqué, ele é localizado em uma área de terra firme, uma modalidade tradicional de assentamento, ou seja, é feito a abertura da estrada e é feito o sorteio dos lotes. Então, é uma modalidade de assentamento tradicional, onde a grande maioria das pessoas, elas não são do Amazonas. Nós encontramos famílias que não pertencem ao estado do Amazonas. E, portanto, há uma rotatividade bem maior dessas pessoas e há um abandono, né, de alguns lotes. A gente percebeu durante a pesquisa muitos lotes abandonados. O assentamento de várzea, ele já é uma modalidade PDS, uma modalidade de desenvolvimento sustentável mais recente, né? E quando eu falo recente, justamente na primeira década, né, porque a pesquisa ela foi desenvolvida de 2014 até 2018, então, assim, no finalzinho do século XX, começou a se trabalhar essas novas modalidades de assentamento. Né? Na década de 90, começou a trabalhar essas novas modalidades de assentamento, principalmente nas áreas de várzea, porque até então, o agricultor familiar que residia em área de várzea, ele tinha uma dificuldade muito grande de conseguir financiamentos. E olha aí como é que o capital ele vai se adaptando e vai modificando essas relações comerciais e essas relações cotidianas mesmo, né? E consequentemente, para proporcionar a essas pessoas que moram nas áreas de várzea, a esses pequenos agricultores de áreas de várzea, começou a se criar esses projetos de desenvolvimento sustentável. Ou seja, essas terras aqui, elas já eram ocupadas por famílias tradicionais, famílias que já residiam aí, né? Que os filhos casaram, que moraram nas proximidades, e não foi um assentamento criado. Essas pessoas elas já residiam aí, mas a modalidade ela foi recentemente criada para que essas pessoas elas tivessem acesso a uma carta de concessão de uso e dessa forma pudessem vir a participar dos financiamentos que são destinados para a agricultura familiar. A localização, né, o assentamento de várzea, ele fica em Manacapuru. Na verdade, o assentamento de várzea, que é o da Costa do Caldeirão, o PDS, ele é um assentamento gigante. Ele começa em Iranduba e termina em Manacapuru. Então, nós pegamos só a parte de Manacapuru. E o assentamento de terra firme, ele fica em Nova Olinda do Norte, que é aquele assentamento tradicional que eu mostrei para vocês. E aqui nesse quadro a gente pode perceber o quê? Que as áreas, né, a área de ocupação e principalmente a criação, né? O PDS Costa do Caldeirão, ele é um assentamento recente, né? Ele foi criado em 2008, mas ele é um assentamento de ocupação antiga, né? E o assentamento do Paquiqué, ele é um assentamento mais antigo, a criação dele é mais antiga, mas ele é um assentamento de ocupação recente. A rotatividade lá dos ocupantes dos lotes é muito grande, né? Abandono, venda ilegal de terra, enfim. A estrutura do capítulo, ela se dá em 4 capítulos. O primeiro, a gente vai fazer uma abordagem sobre os padrões alimentares. O segundo, vai se trabalhar a questão agrária e como é que as leis brasileiras
elas se apresentam na questão da criação dos assentamentos rurais, então vai fazer uma abordagem sobre território e territorialidades, né? Como é que se dá essa relação com a terra, principalmente aqui no estado do Amazonas, que nós pegamos 2 assentamentos e aí a gente até classificou, né, um assentamento da floresta e um assentamento das águas. O capítulo 3, ele vai fazer uma abordagem maior sobre as políticas públicas nacionais e a gente vai trabalhar diretamente a questão da segurança alimentar, como é que ela foi vista ao longo dos governos brasileiros, né? Vai fazer uma abordagem sobre a criação das leis de SAM, que elas são adaptadas à medida que o governo que está trabalhando no nosso país, ele vai priorizar ou não a questão da fome. E o capítulo 4, ele vai, que é o capítulo que a gente vai esmiuçar mais, ele vai dar uma atenção maior para o resultado das pesquisas. Então, aqui no capítulo 1, como eu falei ainda há pouco, a gente vai analisar os novos padrões alimentares, vai fazer uma análise desse processo de transição alimentar a partir do processo de globalização, como é que os nossos hábitos alimentares eles vão se modificando, né? Como é que, sem perceber, a gente acaba consumindo, por exemplo, mais produtos industrializados, produtos que são muito rápidos do seu preparo, em detrimento a uma alimentação mais saudável, a uma comida caseira, né? Por quê? Porque nós estamos imersos nesse processo da própria globalização, que nos exige muito tempo. Então, a gente tem que ter muito tempo para trabalhar e quase sempre a gente não tem tempo para cozinhar, para sentar, para se alimentar. Então, o capítulo 1, ele vai fazer uma abordagem sobre isso, vai fazer uma abordagem sobre os hábitos alimentares e as identidades regionais. Nós viemos de uma tradição onde esse alimento saudável, ele sempre foi muito marcante, né? E como é que esse uso do tempo e da comida, ele vai modificando essas relações cotidianas, como é que elas vão sendo transformadas. No capítulo 2, como eu falei para vocês, a gente vai fazer uma abordagem mais aprofundada sobre as especificidades trabalhadas na tese, né? Como é que é a cidade de Nova Olinda do Norte, a zona rural de Nova Olinda do Norte, Manacapuru, porque a tese ela vai o tempo todo trabalhando os 2 locais, né? E, ao mesmo tempo, o cotidiano de várzea e o cotidiano de terra firme a partir do uso da terra e do uso da água com relação à agricultura familiar. Então, a gente classificou, né, como campesinato das águas e campesinato da floresta. No capítulo 2, né, essa parte da vida campesina, né, a gente trabalhou muito a questão do uso do tempo, né, o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de esperar, né, a água baixar para que se pudesse voltar a colher de novo, né, aproveitando os 6 meses da fertilidade que essa água traz e que ela renova a natureza, renova a vida, né, ao mesmo tempo que a enchente vem e que modifica o cotidiano daquelas pessoas, ela é também a mesma água que vai promover a renovação da vida no sentido de plantar e de colher, né? A necessidade, principalmente, que eles têm de aproveitar esse tempo de vazante para poder plantar, para poder não ficar devendo, né? Porque a gente vai envolver também como é que se dá essas relações
comerciais, né? A compra, a venda dos produtos, a situação que os agricultores familiares eles são envolvidos para poder eles começarem a produzir. Né? E a mudança também nessas relações comerciais, né? Porque à medida que o capital ele vai fazendo parte dessas relações campesinas, o modo de vida dessas pessoas também vai se modificando. Então, a gente já não encontrou nem área de várzea, nem área de terra firme, aquelas relações antigas que envolviam ajuda mútua. Né? As pessoas, à medida que essas relações elas vão se solidificando a partir de financiamentos, à medida que essas famílias elas vão começando a participar de financiamentos, elas vão também se individualizando. Né? Já não há esse sistema de ajuda mútua, por quê? Porque as relações capitalistas elas estão cada vez mais fortes nas áreas rurais também. Alguns autores que nós usamos na área de várzea, essas relações comerciais que eu acabei de falar com vocês, elas são bem mais intensas do que nas áreas de terra firme. Né? Então, há um grupo muito intenso de atravessadores. O próprio caminhão do Carrefour, ele vai até essa área do assentamento pesquisado, né? Então, há uma relação de comércio mais intensa, e isso a gente vê no modo de vida das pessoas, né? Que é aquilo que a gente falou lá na justificativa, né? Quanto mais acesso, quanto maior o meu poder monetário, mais o meu modo de vida ele vai se modificando. Né? Aí você vê pelo uso dos eletrodomésticos, o uso do freezer, o uso de micro-ondas, então tudo isso vai demonstrando essas modificações no cotidiano das pessoas. A categoria cotidiano ela foi muito trabalhada na tese. E no Campesinato da Floresta, que é um assentamento mais antigo, mas que é um assentamento de ocupação mais recente, principalmente pela alta rotatividade de pessoas, né? Vem, não se adapta ao lugar, prefere morar na cidade, usa o lote como sítio, enfim. Então, essas relações de comércio, elas são menores, né? Até porque o assentamento Paquiqué, ele fica no meio da floresta. Então, são 13 quilômetros da estrada, da sede do município até a entrada do assentamento para a vicinal, onde a gente desenvolveu, é mais 8 quilômetros. Então, o trabalho que foi feito lá foi feito de moto, né? Nós colocamos alugamos moto e teve que ser feito de moto, porque eram 22 quilômetros lá dentro, os lotes eles são mais distantes, então tudo isso tornou o trabalho mais desafiador, né? Com relação ao trabalho desenvolvido na área de várzea. Então, no período, principalmente das chuvas, no mês de janeiro, esses agricultores, eles tinham muita dificuldade de retirar seu produto de lá. Então, na época, para trazer um cacho de banana lá de dentro, era R$5 só para trazer no ônibus, para trazer para a cidade, não é? E essa vivência que o campo nos traz, ela é fundamental para que a gente perceba que, às vezes, a gente se pega a determinados padrões, a determinadas falácias, né? Por exemplo, uma falácia que é muito forte, que a gente combate muito agora lá no Conceia, onde eu estou trabalhando, é essa questão de o agricultor não produz porque ele é preguiçoso, né? O agricultor ele não vem porque depois que ele conseguiu o benefício do Bolsa Família, ele não produz. Então, aí vai bater com o quê? Com a importância das políticas públicas que vão apoiar esse pequeno produtor.
né? Porque ele está lá no meio da mata. Aí, muitas das vezes, ele paga para trazer o produto dele para a sede do município. Só que quando ele chega na sede do município, ele não tem quem compre esse produto. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai jogar fora? Né? Ele vai voltar e pagar o mesmo valor para ele voltar para o interior do assentamento para levar esse produto. Então, assim, aí a gente avalia a importância, né, de se ter políticas públicas que também vão incentivar, né, a compra desses produtos. E uma das principais preocupações é justamente com quem mora na sede do município, quem mora no seu local, né? Muitas das vezes a gente prefere comprar no Carrefour, no DB, do que ir em uma feira de agricultura familiar, né? A gente não percebe isso, mas por que a gente vai para o supermercado? Pela praticidade, não é isso? Então, são reflexões que são importantes, né, a gente trazer para a nossa vivência. E aí, como eu falei para vocês, na área de várzea, a circulação de capital era bem mais intensa, né? E aí a gente via isso no cotidiano, nas casas, nos eletrodomésticos que a gente encontrava. Já no assentamento de terra firme, onde não há uma maior circulação de capital, a gente também via isso muito marcante no modo de vida das pessoas. As casas, eram poucas casas que tinham sido modificadas. Esse modelo de casa é o modelo do INCRA, né? Desde a época da fundação, o modelo padrão do INCRA. A maioria das casas ainda eram de madeira, enfim. Então, esses aspectos assim do cotidiano, eles se apresentam bem marcantes durante toda a tese. Aí, no capítulo 3, a gente vai fazer uma análise sobre as políticas públicas, vai fazer um histórico sobre a importância da questão da segurança alimentar, dos conselhos de segurança alimentar, que o nosso país ele vem de uma história, né, de luta pela questão da fome, né? Desde da produção do Josué de Castro, há uma preocupação muito grande em pensar políticas públicas que venham a minimizar a fome no nosso país, porque é um absurdo um país com a extensão que nós temos e, consequentemente, produzimos para mandar para fora e continuamos com muita fome, né, dentro do nosso país. E aí a gente vai fazer uma análise da história da construção e desconstrução dos conselhos de segurança alimentar, inclusive com Fernando Henrique Cardoso, o CONSEA foi desativado, né? No retorno do governo Lula, ele foi reativado e houve um impulso muito forte com relação às políticas públicas de SAM, o fortalecimento, a criação da lei de SAM, depois a criação do Sistema de Segurança Alimentar, que é o CISAM, que é muito parecido com o SUS, né? Só que ele trabalha a intersetorialidade. Então, todo o capítulo 3 ele vai fazer uma análise sobre esse sistema de segurança alimentar, que infelizmente no atual governo ele foi novamente desarticulado. E ao longo do capítulo 3, a gente vai fazendo uma análise sobre a qualidade da alimentação e a sustentabilidade, né? O que a lei de SAM ela fala? Ela fala que para a minimização da fome, é necessário que todo brasileiro ele tenha alimento em quantidade e qualidade, né? E esse alimento ele vem da onde? Ele vem da terra, né? Então, o justo seria políticas que amparassem cada vez mais a agricultura familiar, mas não se pensa assim. As políticas que envolvem o setor agrário, elas são direcionadas para atender os interesses do mercado externo e não quem está aqui. Então, o capítulo 3, eles faz uma abordagem bem interessante sobre o CISAM e sobre a qualidade dessa alimentação. Sim, a área
a área da terra firme, que eu mostrei para vocês, né? A entrada do assentamento, algumas imagens do assentamento. Dentro do assentamento também a gente encontrava algumas vendas, né? E o olhar sempre era para essa questão do que de industrializado está sendo consumido, né, no assentamento. Então, são imagens que eu coloquei aqui. O freezer com polpa de cupuaçu. O assentamento Paquiqué, as terras, elas são férteis. Há uma produção bem grande, principalmente de cupuaçu. Agora, o grande problema é que eles não conseguem tirar essa produção de lá. Primeiro, porque em todo o Amazonas há uma resistência muito grande para a formação das cooperativas e dos associativismos, né? E quando esses pequenos eles não conseguem se articular, né, dentro de uma associação, isso dificulta muito para que eles consigam vencer as distâncias que nós temos que enfrentar, né, as intempéries no período das chuvas, muito embora, e isso me lembra muito o professor José Aldemir, que ele dizia assim, a chegada do Luz para Todos, ele veio permitir, né, que as pessoas que moram na zona rural, elas começassem a ter poder de compra, né, e poder de barganhar o valor do seu produto, o valor da sua produção, né? Mas isso a gente pode ver aí, né? Ele tem a polpa, mas muitas das vezes ele não tem como tirar lá de dentro, né? Porque eles, dentro do assentamento Paquiqué, há uma resistência muito grande para a formação de cooperativa. Eles não reconhecem cooperativa. Tem uma cooperativa lá, mas eles não reconhecem, né? E no assentamento de Várzea, há um número maior de associados, mas há um conflito entre os associados que estão pelo município de Iranduba e os associados que estão pelo município de Manacapuru, né? Então, ainda há uma dificuldade muito grande, né, de reconhecer a importância dessas minorias, elas somarem dentro de cooperativas e de associações. Que o momento que a gente estava fazendo a pesquisa, né, a senhora aqui assinando o termo, aqui na Costa do Caldeirão. A Costa do Caldeirão, outra coisa interessante na Costa do Caldeirão é que foram 2 áreas de ocupação, apesar de todas serem área de várzea, mas nós dividimos a área no Igarapé do Lago Preto, vocês podem ver aqui, e as famílias que moravam à beira do Rio Solimões, para ver se também não ia haver diferença, né, com relação ao tipo de alimentação. As casas, momentos de entrevista, no momento da enchente. Lembra que eu falei para vocês que lá a questão das relações comerciais, elas são bem mais intensas. E a questão do tempo de plantar e de colher faz com que as pessoas elas usem bem mais agrotóxicos do que no assentamento de terra firme, né? Então, o uso de agrotóxicos ele se deu mais intenso na área de várzea, né? E isso também influenciou nos resultados das unhas que foram coletadas. Coleta aí da alimentação, né? Opa, deixa eu voltar só aqui, só para a gente... E olha aqui, ó.
processo aqui de urbanização, aqui o leite de caixa, né? É o nosso beiju, nosso pé de moleque, mas o leite de caixa está aqui. E aí a gente sabe os impactos para a segurança alimentar com relação ao uso do leite de caixa, né? Se quem já teve a oportunidade de ir no interior e tomar um copo de leite de vaca, né? O leite in natura, sabe que aquele leite in natura ele é fervido, a gente ferve de manhã, se não colocar na geladeira, ele vai talhar. Agora imagina a quantidade de conservantes que tem numa caixinha dessa para que esse leite não talhe, né? Para que ele fique conservado bonitinho lá nas prateleiras do supermercado, só para a gente ir lá e levar para casa, super prático e consumir. Então, muito cuidado com as praticidades no ramo da alimentação, viu, gente? Olha aí, ó, tá cheio, né? Eles fazem o plantio das mudinhas aqui, como vocês podem ver, isso aqui é o veneno, não há uso de PI, né? E quando eu perguntei dele se ele não sabia que tinha algum tipo de problema, e ele está borrifando, né, contra o vento. E ele disse, não, professora, porque isso aqui é só para as plantas, é só para proteger as plantinhas, mata só os bichinhos, né? E aí é uma outra discussão que a gente pode levar e publicar sobre isso, sobre o quanto essas pessoas elas não têm a noção mínima do risco que se corre ao utilizar esses agrotóxicos. Aí vamos um pouquinho aqui para a metodologia. A metodologia ela se deu a partir de 4 trabalhos de campo. Por quê? Porque a gente teve que fazer uma abordagem dos padrões alimentares em períodos de enchente e em períodos de vazante, para poder a gente fazer a comparação do que se modificava nas 2 áreas de assentamento. Então, durante cada um desses trabalhos, nós aplicamos, no período da vazante, o recordatório 24 horas, que era para saber o que ele tinha consumido nas últimas 24 horas, e o questionário de frequência alimentar também, que era para saber qual tipo de alimento era consumido com mais frequência, se era mais peixe, se era mais carne, se era mais caça, né? Foram realizadas também entrevistas gravadas, fizemos gravações e entrevistas abertas junto ao CRAS e ao CREAS, do município de Nova Olinda do Norte e de Manacapuru, e foram coletados... Opa, acho que adiantei aqui. Opa, desculpa. E foram coletadas 140 amostras de unhas. Mas por que a unha? Né? Se já não estava usando o recordatório, se não está usando o questionário, por que a unha? Então, a gente parte do princípio que somente o recordatório e o questionário, ao responder o questionário de frequência alimentar, talvez essas respostas não pudessem ser tão fidedignas, né? Às vezes, alguns entrevistados, eles ficam até assim, com vergonha de dizer assim, eu comi peixe, comi peixe, comi peixe. A gente anda pelo interior e a gente percebe, às vezes, eles acham que o fato de comer peixe é uma coisa negativa e que comer, por exemplo, o frango congelado é uma característica mais positiva com relação ao seu padrão econômico, porque na cidade as pessoas comem frango congelado, né? E quem mora na cidade, ao olhar de quem mora no interior, é como se tivesse numa escala de importância maior, né? E aí a gente fez a coleta de unhas, e a coleta de unha ela se dá justamente por quê? Porque na queratina da unha, durante 6 meses, fica registrado tudo que você comeu. Uhum. Essa queratina, ela vai nos permitir saber se o que você comeu foi produto local, né, natural,
né? Ou se é produto industrializado. Por quê? Porque ela vai permitir a gente descobrir a quantidade de nitrogênio e a quantidade de carbono que está registrado nas unhas. E aí, participaram da pesquisa somente pessoas que eram beneficiadas pelo Bolsa Família, e essas pessoas assinaram um termo de compromisso que eu mostrei para vocês, né, autorizando a coleta das unhas. Então, a gente ia lá, fazia o recordatório, aplicava o questionário e levava o cortador de unha e já fazia a coleta dessas unhas, né? Esse mesmo grupo de famílias no período da vazante foi o mesmo grupo no período da enchente. E aí nós tivemos as amostras das unhas no período da vazante da área de várzea e no período da vazante da área de terra firme, no período da enchente da área de várzea e no período da enchente da área de terra firme. Totalizando, né, 280 amostras de cada área pesquisadas. Cada coleta dessa, a gente utilizava o cortador de unha, né? Esse cortador, ele já ficava com a pessoa, né? Por questões de segurança mesmo. Isso aqui é uma amostra aqui da entrevista, do formulário de entrevista com o recordatório. Esse material, ele foi armazenado numa sacolinha, né? Daquele ziploc, e foi encaminhado para Brasília. Vocês lembrem que tivemos no trabalho, como co-orientadora, a professora Nardotto. E aí, esse material ele foi encaminhado para lá, e a partir dessas amostras que foram submetidas a um processo de estufa, né, foram cortadas, foram acondicionadas numa cápsula de alumínio, foi depois introduzidas em um analisador, tudo, para poder descobrir a quantidade, né, de delta carbono e de delta nitrogênio. E aí a gente chega no capítulo 4 da tese, né, que vai falar sobre essas evidências do urbano no processo de homogeneização da dieta. A professora Nardotto, ela já havia feito trabalhos com relação à coleta de unhas, é parte de um projeto maior que faz uma investigação sobre a mudança na dieta dos brasileiros, principalmente com relação ao programa, né, do Bolsa Família, que é como se fosse uma padronização desse tipo de alimentação, porque parte do princípio que ele vem para a sede do município, e aí ele recebe o benefício, ele já vai no supermercado e já faz a compra dos produtos industrializados. Entre esses produtos industrializados se destaca principalmente o quê? O frango congelado, os carboidratos de modo geral, principalmente o arroz, o macarrão, e os embutidos, que aparecem muito na questão da pesquisa. Tá? A partir daí, a gente conseguiu os resultados, né, que são apresentados no trabalho. Então, nós tivemos o cuidado de fazer uma análise com os entrevistados sobre o tipo de alimentação que eles tinham antes de receber o Bolsa Família. E aí aparece muito claro, né, que eles consumiam mais produtos oriundos da agricultura familiar, e mais pescado e caça principalmente nas áreas de terra firme. Esse quadro aqui, ele traduz o resultado da pesquisa.
né? Então, tentar explicar aqui um pouquinho aqui para vocês com relação aqui o C3, o C4, né? O delta de carbono e o delta de nitrogênio. O delta de nitrogênio, ele vai aparecer em lugar maior, principalmente, por exemplo, aqui na Amazônia, as pessoas que consomem alimentos oriundos da floresta, eles vão aparecer com uma quantidade maior de nitrogênio, né? Principalmente... Ai, gente, só um momentinho. Tá querendo... Eu empolgada aqui, deixa só... Desculpa, se eu tivesse ligado. Prontinho. Desculpa. Tá? Certo? O delta de carbono ele vai estar associado ao tipo de alimento mais natural também, né? Então, se eu consumo mais alimentos industrializados, consequentemente, o meu delta carbono ele vai estar próximo ao C4. O resultado da nossa nuvenzinha ela deu bem mais concentrada, né, com esse processo de modificação dos hábitos alimentares, né? Você vê que um número, principalmente na área de várzea, os alimentos da área de várzea, pelo processo de enchente e vazante, as áreas de várzea, que é representada aqui pela bolinha laranja, eles vão ter uma quantidade maior de nitrogênio, né? Então, ele está equilibrado com relação à questão do nitrogênio. Mas, em compensação, a gente vê que a nuvenzinha está concentrada para a direção do C4. Isso significa o quê? Que as unhas que foram testadas demonstraram que a alimentação desses moradores de áreas de assentamento não é uma alimentação 100% natural, né? Que há um consumo bem mais intenso de produtos industrializados. Aí a gente, para facilitar, o que é C3, o que é C4, isso aqui foi até a ideia do professor José Aldemir mesmo, vamos fazer essas fontes, né? Porque a pessoa vai lendo, trabalha e sim, mas o que é o C3, o que é o C4? Então, o C3, ele está classificado por uma dieta mais local, né? É claro que vai aparecer os processados, como o arroz, o café, a farinha de mandioca. Já o C4 são os produtos mais industrializados, né? E aí ele se classifica em não processado e os ultraprocessados, por exemplo, os achocolatados, o biscoito recheado, né? O café em pó, o café solúvel, porque todos esses produtos industrializados, eles vêm com uma gama de corante, de conservante, um excesso maior de açúcar, um excesso maior de sal, e isso vai influenciar na saúde dessas pessoas. Com relação aos valores de nitrogênio, no período entre a terra firme e a várzea, no período da vazante, né, a gente vê que no período da vazante e da enchente, há uma diferença nesse nitrogênio entre a várzea e a terra firme, tá? Com relação ao carbono, a diferença não é tão grande com relação ao carbono. Isso significa que os alimentos, né, que estão sendo consumidos tanto nos assentamentos de várzea e nos assentamentos de terra firme, no período da enchente, eles são muito parecidos. Mas no período da vazante, olha aqui a diferença no assentamento de várzea, né? E aí a hipótese para essa diferença do delta carbono no assentamento de várzea é a possibilidade, no momento da vazante, de trazer mais produtos industrializados para dentro do assentamento, porque no momento da vazante fica mais fácil para ir
até a sede do município. Então, o ônibus vai e vem todos os dias, e aí entra mais produtos industrializados nos dois assentamentos, mas a gente vê que esse produto ele entra com mais frequência no período da vazante no assentamento de várzea. Vão ter também as proporções de alimentos consumidos de acordo com o questionário de frequência alimentar, né? E no período da vazante, da várzea, e no período da enchente também, né? O consumo semanal de peixe, que diminuiu muito, viu, gente? Inclusive, na pesquisa, um consumo de peixe diminuiu em detrimento ao consumo de frango congelado, e o consumo de arroz em detrimento à farinha. Por incrível que pareça, nas áreas de assentamento, muitos deles consomem mais o arroz do que a farinha. E isso é preocupante, porque às vezes ele acha assim, eu vou comer a farinha porque a farinha engorda, então eu vou preferir comer o arroz, né? E aí ele consome muito arroz, e arroz é carboidrato, né? Então, esse carboidrato que não é gasto, o que vai acontecer? Vai virar açúcar, né? A preocupação maior é com a qualidade de vida dessas pessoas, porque quando a gente fala de segurança alimentar, não é só ter a comida no prato, mas é uma preocupação de ter uma comida de qualidade nesse prato, né? É preciso que tenha uma comida de qualidade, e essa comida de qualidade, ela precisa vir da agricultura familiar. É preciso a gente resgatar os valores nutricionais, os valores da alimentação dos nossos avós, né? Para que a gente volte às nossas origens, valorize, né, a alimentação saudável, que não é uma alimentação do supermercado. Então, tem ao longo de todo o capítulo 4 o resultado da pesquisa, né? Nós tivemos todo o cuidado de criar os gráficos, né? A merenda, por exemplo, na área de várzea, você vê o consumo de refrigerante, né? Olha aí, no período da vazante, aí entra mais produtos industrializados, o suquinho de pacote também, o biscoito recheado. No período da vazante também, no assentamento de terra firme, olha o uso do refrigerante. E muitas das vezes tem manga lá no quintal, né? Tem cupu lá no quintal, e não se faz um suco, né? Se consomem o refrigerante. Por quê? Né? Aí se entra o trabalho dos conselhos, né? É esse processo de sensibilização sobre a importância nutricional, né? O quanto é importante ter na escola também, né? Uma nutri, ter uma assistente social que venha a levar até essas pessoas, principalmente ao público adolescente, a importância de se ter uma alimentação natural e uma alimentação mais saudável. Porque a grande preocupação é que o paladar ele vai sendo modificado. Um dos trabalhos também desenvolvidos nos 2 primeiros anos da tese, com a Ingrid, que era um trabalho de PIBIC, orientado também pelo professor José Aldemir, foi uma pesquisa sobre a alimentação dos adolescentes. E na pesquisa feita pela Ingrid, nós encontramos também vários adolescentes que não queriam mais consumir o peixe em detrimento da salsicha, né? Então, fica muito difícil. Essa alimentação saudável, a base dela é o ambiente familiar, né? É na família que precisa ser trabalhado esses hábitos. Então, quando o teu paladar ele começa a ser substituído por alimentos extremamente açucarados, como refrigerante, dificilmente a criança ela vai querer consumir depois um suco natural, né? Então, essa abordagem trabalhada na pesquisa não é negar
para quem mora na zona rural, né, que isso aí foi até um dos membros da banca no momento da defesa da tese, ele disse assim, mas então você quer dizer que quem mora na zona rural deve ser negado o acesso a esse tipo de alimento, mas não é negar a quem mora na zona rural esse tipo de alimento, mas é alertar sobre os riscos, né, que o consumo desses alimentos eles vão trazer para a nossa saúde, né, principalmente nos dias atuais, porque a gente vai fazer uma investigação, a gente vai ver os altos índices de pessoas com pressão alta, pessoas com diabetes, isso na cidade. Agora, imagina uma pessoa com diabetes na zona rural. Como é que ela vai receber esse acompanhamento? A importância de se ter uma alimentação mais saudável, né? A importância de valorizar mesmo a sua saúde, né? É importante porque essa saúde ela começa pela boca, então comer é, acima de tudo, um ato político. Né? Essa figura aqui, ela vai apresentar para vocês a correlação dos valores isotópicos, né? Então, esses primeiros trabalhos aqui foram feitos pela professora Gabriela Nardotto, um apoio lá da professora Tatiana Schor, também, que participou do projeto, que tem vários artigos sobre essa mudança nos padrões alimentares. Então, olha, até 2011, lembra que eu mostrei ainda há pouco a nuvenzinha para vocês? Aqui C3, aqui C4, né? Então, até 2011, nas cidades, a gente via ainda um consumo de alimentos mais naturais, tá? Em alguns centros urbanos, nas produções de 2011, em alguns vilarejos também, na cidade de Parintins, Santarém, já estava essa classificação aqui, né? Olha aqui, o alimento nos grandes centros urbanos e nos pequenos centros urbanos, a partir da pesquisa com unhas que foi feita nesse período também. E olha aqui os nossos resultados, gente. Esse aqui é o resultado dos assentamentos, o assentamento de terra firme e o assentamento de várzea. Né? Então, isso daqui mais do que nunca comprovou para a gente o quanto a alimentação desses assentados ela passou por um processo gigantesco de transição. Né? Então, ela está bem mais próxima ao padrão de alimentação que é consumido nos grandes centros urbanos. E quando eu falo grandes centros urbanos, estou falando assim, São Paulo, né, onde você passa o dia fora e, às vezes, pelo teu poder aquisitivo menor, você faz uma refeição e é aquele X salada considerada com um copo de refrigerante que está lá à mostra lá por R$8, R$5. A gente não passa nas banquinhas e a gente vê, olha, um suco e um cachorro quente, R$5. A gente não percebe isso aí, mas isso é insegurança alimentar. Né? Porque quem é que vai consumir esse alimento por R$5? É justamente aquele trabalhador, aquela pessoa de baixa renda que vai precisar trabalhar o dia todo fora e que ele não vai poder ter uma alimentação saudável, porque para ter uma alimentação saudável, se não tiver, por exemplo, um restaurante popular, se não tiver investimentos em segurança alimentar, ele, para não morrer de fome, ele vai ter que tomar aquele copo de refrigerante e aquele sanduíche. Né? E aí tudo vai demonstrar para a gente claramente as consequências do tipo de alimentação que a gente consome e quanto isso nos coloca no risco, né, de conviver com a insegurança alimentar. E os reflexos da alimentação nos assentamentos, ao longo dos 4 anos, a gente teve o cuidado de, no início da pesquisa, fazer o levantamento, né, das doenças junto aos responsáveis pela coleta dessas informações,
os ACS que estavam trabalhando em cada um desses assentamentos. Então, em 2015, a gente fez a primeira coleta e já foi identificado hipertensos, diabéticos, né, colesterol e o risco de obesidade. De 2015 a 2017, nós tivemos o aumento, né? Aliás, diminuiu aqui em 2017, na área de assentamento, pela morte de uma das doadoras de unha. Ela aparece aqui, ela era hipertensa e diabética, e no momento que a gente estava fazendo estava naquele processo, né, de defesa, tudo, o rapaz lá dos acessos fez contato comigo e disse que uma das doadoras ela tinha ido a óbito. E isso é muito marcante, né? Você está no interior e ver que essas doenças que antes eram doenças que eram encontradas só na cidade, elas estão presentes cada vez com mais frequência na zona rural também. E na área de terra firme, esses dados, eles não aumentaram na área de terra firme, como vocês podem ver, mas na área de terra firme, o consumo dessa alimentação que é feita na área de terra firme era sempre uma alimentação mais saudável, quer seja por causa do vínculo, né, mais limitado, digamos, com a sede do município. Né? Eles vão menos na sede do município, então eles trazem menos produtos industrializados. Então, eles consomem ainda mais produtos naturais, inclusive carne de caça. E na área de terra firme, aliás, na área de várzea, foi muito claro, apesar de ser uma área de várzea, o consumo maior de frango congelado em detrimento ao pescado. E aí a gente encerra o trabalho, né? E aí eu fiz questão de colocar novamente nas considerações finais, porque eu fiquei bem preocupada com o posicionamento de um dos membros da banca, quando disse assim, será que você não está querendo negar a oportunidade a essas pessoas de consumirem um alimento de qualidade? E aí eu penso que não é a questão de negar, mas é a questão da importância de sensibilizar essas pessoas sobre a importância de ter acesso a uma alimentação saudável, né? E essa alimentação, ela pode ser feita dentro dos lotes do assentamento, né? Quando começa a se resgatar os nossos hábitos alimentares, né, tradicionais, que foram tradicionalmente repassados de geração para geração pela essência da cultura indígena, não é? Enfim, então essa foi a apresentação de hoje. Agradeço muito a participação de vocês e sou Nepecabe, de coração. Obrigada, viu? Que coisa boa. Obrigada, Cíntia, pela belíssima exposição. É a primeira vez que eu assisto a tua apresentação, né, da tese de doutorado, apesar de ter participado, né, da segunda fase de coleta. E aqui imaginando, né, o quanto foi desafiadora, né, a pesquisa em si, né, os trabalhos de campo, as análises, né, foram desafiadoras, assim, de um tamanho muito grandioso, né? Muitos pontos assim importantes levantados durante a tua apresentação, né? Um ponto muito importante é justamente o quanto o Bolsa Família ele contribuiu para que essas mudanças ocorressem, né, com relação aos padrões alimentares, por ir para a cidade, né, para receber o benefício do Bolsa Família, e o voltar, né? Quando ele volta, ele já volta com os produtos industrializados e aí ocasionando uma mudança muito grande nos padrões alimentares.
Eu achei extremamente interessante, né, quando você fala da logística do transporte, né, o quanto isso dificulta a circulação de produtos, né, oriundos da agricultura familiar no âmbito do urbano, né, ou da cidade em si. Eles não conseguem se organizar muitas das vezes em cooperativas e associações. E isso, né, se torna algo muito caro, né, para os agricultores. Sim. Nesse momento, eu gostaria de abrir para o debate, né, fazer uma rodada de perguntas, né, quem quiser perguntar, tirar suas dúvidas, saber um pouco mais sobre a pesquisa da professora Cíntia. Nós poderíamos fazer uma rodada de 3 perguntas, né, professora Paula? E aí... tem a Jennifer que já está pedindo aí a vez. Tá bom. Tem a Jennifer. Quem mais gostaria de fazer pergunta? Uma lista. A Jennifer primeiro, Leni e depois Crisan. Leni e Crisan. Nájila, tem algumas perguntas no chat também. Tá, mas aí vocês podem fazer essa primeira rodada e aí a segunda rodada eu faço com as perguntas do chat, tá bom? Então, com a palavra a Jennifer, depois Leni e depois Crisan e depois eu faço as perguntas do chat, tá bom? A Jennifer foi sem querer. Então Leni, Crisan, e aí eu faço pergunta aqui do chat, tá bom? Leni, quem é Leni? Deixa eu olhar aqui. Oi. Oi. Olá, Cíntia. Que prazer te rever, ainda que seja uma tela de celular. Desculpa a minha emoção. Que bom encontrar a Paula, que eu não vejo há um tempão, mas que eu estou doida para abraçar também. Os demais que eu não conheço, não são aí do meu tempo, do nosso tempo, né, Cíntia? Mas a gente acaba se encontrando aí nesses bailes da vida, como diz Milton Nascimento. Bem, Cíntia, que honra para mim poder conhecer um pouco da tua tese, né, de doutorado, desse trabalho tão importante. E quando eu comecei a ouvir a tua explanação, eu quero tentar ser breve, porque eu falo muito, mas eu não vou ser Fidel Castro, não. Tá? Dizer para ti que uma das coisas, quando tu começas a falar, eu penso logo naquela frase do Betinho, né? Quem tem fome tem pressa. E aí, essa tua análise que tu fazes, esse mergulho que tu fazes nessa vida, do campo, né, do rural, né? Quando tu consegues diferenciar essa questão da alimentação, então tu consegues frisar e defender isso com muita propriedade, que não é privar essas pessoas de determinados alimentos, né? Mas procurar mostrar dentro da pesquisa, dentro da ciência, né? Aliar a ciência com o conhecimento deles, né? Porque eles também são grandes cientistas, né? A gente nem se dá conta disso. Então, assim, uma das coisas que me deixa assim, me deixou muito satisfeita dos teus resultados. Eu acredito que tu conseguiste chegar aos objetivos, cumprir os objetivos que tu te comprometeste com a tese, já visto o orientador que tu tivestes, né? Que nós sabemos muito bem da cobrança, da exigência, porque, como ele sempre dizia para a gente, trabalho intelectual é penoso. Então, assim, uma das coisas que eu queria refletir contigo, com os demais, jogar um ponto aí para a nossa inquietação, te perguntar o seguinte, quando tu discute essa questão da segurança alimentar, né? Olha, a gente vive num país que a gente está com 20 milhões de pessoas passando fome, né? Passando fome num país que é uma potência agrícola, que a gente exporta muito para fora, a gente passando fome. E que dirá nas comunidades mais longínquas, que dirá nos rincões de pobreza, de miséria desse país. E a gente sabe aí que a Amazônia,
regiões norte e nordeste são sempre as mais prejudicadas. E aí eu te pergunto, porque me lembrou uma vez, quando eu fui para São Gabriel da Cachoeira, eu trabalhava na licenciatura indígena de São Gabriel com a Ivani, e aí o Thiago Maicá, que todo mundo conhece, eu fui para Tunuíli e para Cucuí, e uma das coisas que mais me surpreendeu naquele momento é que os indígenas, não queriam mais tomar o suco da polpa da graviola, da acerola, da goiaba, eles queriam tomar agora o refrigerante, queriam tomar o mindi, o tangue, né? E aí, como esse processo, essa nossa imersão na cultura deles, eles acabam também absorvendo isso e, do meu entendimento, de uma forma equivocada, né? Porque eu, por exemplo, inclusive, eu até brinco, estou na casa da minha irmã aqui no Pará, em Vigia, e eu brinco, não, esse pó da morte eu não tomo, porque pó da morte é o que o Baicá falava, não, pó da morte não, né? Então, assim, eu queria te perguntar, assim, no transcorrer da tua tese, qual grande foi o desafio de fazer com que... E uma das coisas que tu colocas é a questão do Bolsa Família, né? Que é uma questão, assim, que a gente precisa trabalhar com muito cuidado, porque a gente sabe da importância que o Bolsa Família teve para a questão da segurança alimentar no Brasil, das famílias que passavam a ter as 3 refeições, de uma forma ou de outra, porque quem tem fome tem pressa. E aí, eu queria te perguntar como é que foi essa tua imersão, no sentido de pensar essa ruralidade, né? Essa ruralidade dentro de um processo alimentar, e essa questão do urbano, de pensar dessas diferenças. Tenho certeza que tu abordaste isso na tese. Eu queria que tu discorresse um pouco mais para mim. Peço desculpas pelo meu alongamento, pela minha emoção de estar revendo aí tanta gente querida, e dizer que muito em breve a gente quer reencontrar, te dar um abraço apertado, um abraço da Paula, dizer da saudade que eu sinto dessa universidade. Um abraço. Oh, querida, muito bom te ver, Leni. Então, Leni, a importância, a gente não pode, de maneira nenhuma, e nem ao longo da tese, negar a importância do Bolsa Família, até porque a gente vai fazer essa abordagem sobre a questão da fome, né? A necessidade de coletar as amostras de beneficiários do Bolsa Família foi justamente para identificar o quanto dessa alimentação do beneficiário se modifica por uma padronização de alimentação que não se deu só no assentamento, nem só aqui nas cidades do interior do Amazonas, mas nesse mapeamento que foi feito em um projeto de modo nacional, que é um padrão Bolsa Família mesmo, esses dados que identificaram o aumento do consumo de alimentos de origem C4, ele se deu em todo o mapeamento isotópico que foi coordenado nos projetos da professora Gabriela Narduto, né? Foi principalmente por essa questão que a gente pegou as amostras das unhas de beneficiários do Bolsa Família. Quando a gente não entra na tese no mérito da questão de usar ou não essa política pública, né? Mas a abordagem que se dá na tese é uma necessidade que essas pessoas têm de fazer parte desta política pública, justamente porque não há um incentivo maior no nosso país de políticas públicas que venham a valorizar a agricultura familiar, né? Então, quando não há políticas públicas realmente sérias que venham a valorizar a agricultura familiar em todo um país como o nosso, nas dimensões que tem, e que a valorização é o agronegócio, a gente vê os impactos. E o impacto é a fome do povo, não é? Porque uma política, por exemplo, como o Bolsa Família, ela é uma política assistencialista, mas ela foi pensada a longo prazo, não é isso? Até que as coisas se equilibrassem, não é? Para que essas pessoas elas viessem a arranjar um emprego, a se equilibrar economicamente.
coisa que não aconteceu, né? Porque houve um retrocesso na questão das políticas públicas de segurança alimentar. E mais do que nunca a gente vê muita gente passando fome. E essa fome, ela tem um porquê, ela tem de interesse de quem está no poder, não é? A gente sabe isso. Há interessados nisso, há gente que ganha muito com a fome do nosso povo. Por isso que é tão difícil trabalhar políticas para resolver a questão da fome no nosso país. Não sei se te respondi, mas sim. Oi, Cíntia. Sim. Cíntia, deixa eu só te falar. Assim, me respondeu, mas me inquietou novamente. Mas eu vou deixar essa inquietação para outro momento, porque senão a gente vai... Tem muita gente que quer participar, mas me deixou uma pulga atrás da orelha. Mas isso é bom, porque a pesquisa, o papel da pesquisa é esse, é a inquietação mesmo. Mas eu discuto contigo isso no outro momento. Sim, mas se quiser discutir aqui, estamos aqui, à vontade. Não, a minha questão, assim, quando tu falas assim, o Bolsa Família foi uma política pública assistencialista, né? Uhum. Como é que tu discute isso na tese? Como eu te falei, nós não chegamos a discutir diretamente a política pública do Bolsa Família, né? Porque o foco maior era a agricultura familiar, né? O fato de fazer parte da coleta de unhas, 75 famílias que eram beneficiadas pelo Bolsa Família, era justamente para identificar esse padrão de alimentação, que é um padrão de alimentação de uma cultura de supermercado. É porque ele vem para a cidade, ele recebe o benefício e aí ele já vai para o supermercado e aí ele vai e compra o arroz, compra o macarrão, compra os embutidos, né? Compra o suco, compra o refrigerante. Então, foi nesse sentido que a gente coletou as unhas dos beneficiários. Agora, nós não entramos na tese, no mérito mesmo da questão, né? Do Bolsa Família em si, discutir a política pública do Bolsa Família, porque o foco foi mais direcionado para a agricultura familiar. Qual a importância de se pensar políticas públicas que venham também a valorizar a agricultura familiar, que venha a trazer para essa pessoa que está na zona rural a importância de uma alimentação saudável, e que essa alimentação saudável não necessariamente significa que tem que ser uma coisa cara, porque ela pode ser produzida no seu local, né? Nós estamos falando de uma zona rural, em área de assentamento, então ela pode vir a ser, mas por que ela não é? Porque não há incentivos ainda nesse sentido. Por exemplo, na área de assentamento lá de terra firme, eram 280 famílias. Tinha um técnico agrícola para fazer o acompanhamento, ele não tinha condição de fazer esse acompanhamento. Fora isso, as dificuldades que essas pessoas têm de trabalhar em associativismo. São pessoas muito sofridas, sabe? Pessoas que ao longo da sua vida na área rural, elas já foram muito decepcionadas, porque às vezes aparecem pessoas lá que tomam frente, criam uma cooperativa e depois essa pessoa some, engana, entendeu? Desvia dinheiro. Então, principalmente na área de terra firme, não havia reconhecimento de liderança lá dentro. Então, quando não se consegue ainda trabalhar em cooperativismo para os pequenos, isso dificulta muito. Até para fazer parte das políticas do PAA, né, a nível federal, há exigências de cooperativa. Como é que ele vai poder ser beneficiado? Como é que ele vai participar desses editais se ele não participa de uma cooperativa, se ele não tem um CNPJ? Então, tudo isso deixa ele à margem desse processo. Então, assim, na tese, a gente não chegou a
aprofundar a questão da política pública do Bolsa Família. A gente pegou as famílias que eram beneficiadas para fazer a comparação da qualidade da alimentação. Seria isso. Ok, Cíntia. Ok. Estou por hora satisfeito, tá? Deixa eu ver a inquietação dos demais aí. Obrigada, Cíntia. Com a palavra, beijo Crisan. no coração. Beijo, querida. Obrigada pela participação. Com a palavra, o Crisan, e posteriormente eu tenho 2 perguntas, né, que estavam lá no chat, para fazer para você, Cíntia. Mas o Crisan pediu a palavra. Muito bem. Boa tarde a todos, boa tarde à professora Cíntia. Parabenizar pela apresentação da pesquisa. Eu fiquei aqui, Cíntia, fazendo uma análise, né, um pouco dessa trajetória que você levanta, né, Terra Firme, Várzea, como que esses moradores eles vão introduzindo ao longo do tempo essa nova, vamos dizer assim, esses novos hábitos, né, que vão ser muito assim incisivo a partir dessas políticas, né, que você bem esclarece assim na sua apresentação. E um dos questionamentos que ficou aqui foi em relação à chegada da energia do programa Luz para Todos. Eu queria que tu desse mais assim, discutisse mais um pouco qual foi a percepção que você teve nas observações em loco, essas mudanças que trouxe para exatamente você adentrar mais a fundo a essa questão que vai ser abordado em relação a esses hábitos alimentares. Eu vi numa imagem que você ilustrou aí, assim, como você aborda a questão da globalização, a antena parabólica ali, né? Sim. Então, se há uma antena parabólica, automaticamente há uma televisão. E a partir de toda aquela programação que vai ser transmitida, possivelmente vai haver essas mudanças também de hábito, né? Porque ele vai ver na novela o ator tomando refrigerante. Eu quero imitar aquele determinado ator fazer. Então é isso, né? Eu queria um pouco que tu desse um pouco mais de entendimento para a gente observar como que você analisou em loco essas diferenças que vão haver, né? E assim, fazendo essa ponte, eu fiquei imaginando aqui que eu nasci na Várzea, fruta terra firme, depois eu vim para a cidade. E percebe-se exatamente isso, né? Que na infância, na Várzea, o básico da nossa alimentação era o peixe e a farinha. Quando os meus pais se transferem para a terra firme, os hábitos eles se modificam, eles começam a se mudar. E hoje em dia, praticamente, essa alimentação, na comunidade, principalmente onde os meus pais ainda continuam, nossa, assim, é estrondoso a transformação que houve. Para você ter uma ideia, quando eu ligo para minha mãe para saber a questão da alimentação, ela vai dizer, olha, faz 2 semanas que a gente não come peixe. Por quê? São enlatado, congelado, e isso tudo é reflexo, né, dessas políticas exatamente que vão sendo introduzidas nesses espaços, nesses rincões que vamos dizer, esses reflexos, né, dessas transformações devido a essa globalização que vai sendo introduzida na vida dos nossos familiares, da sociedade, de onde nós estamos vivendo. Então, um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês e repassar a palavra aí à professora. Obrigada, Crisan. Então, Crisan,
Quando a gente fala principalmente do programa Luz para Todos, o programa Luz para Todos, ele traz para o cotidiano de quem mora na vida na zona rural todo esse processo de urbano, né, que a gente tem aqui na cidade. Então, permitir o uso do split. Nós, na área de várzea, ficamos em uma casa, que era a casa da Renata, e à noite ela ligava o split e a gente dormia lá com ar-condicionado. Principalmente quando estava muito no período da enchente, né? Porque eu tinha a impressão que quando na várzea, no momento da enchente, ficava mais frio, porque estava tudo cheio, né? Muito pelo contrário, quando é no momento da enchente, a água ela reflete um calor tão grande, a noite é muito quente. Então, principalmente nas áreas de várzea, esse modo de vida urbano, com o uso do ar-condicionado, o uso de micro-ondas, né? A TV, né? Até mostrei a imagem para vocês, tinha uma casa lá que tinha um telão, entendeu? Então, assim, e isso vai se refletir diretamente também na alimentação, porque aí ele vai, além de ter o poder de barganha, como eu falei, né, ele vai poder congelar o peixe, ele vai poder dar o preço no produto, né? No caso da várzea, que as relações comerciais elas são bem mais intensas, mas ele também vai consumir mais alimentos congelados. Ele passa a consumir mais alimentos congelados. Na área de terra firme, o projeto Luz para Todos estava lá também, mas as relações comerciais elas são menos intensas. Então, eles tinham sim acesso à televisão, né? Mas não tinha, por exemplo, telefonia. No assentamento de Manacapuru, já tinha acesso à internet, acesso a celular. A gente ia lá para perto do rio, pegava o sinal no Manaquiri, não era, Nájila? Quando a gente conseguia fazer as coletas, estava lá bem do Rio Solimões, a gente conseguia pegar o sinal do Manaquiri. E isso é muito marcante no cotidiano dessas pessoas, né? Essa vivência que fez com que a gente conseguisse visualizar, né, perceber o quanto esse urbano está presente no rural, né? Que são abordagens que já foram feitas por Lefebvre, né? Então, e isso vai impactando o ritmo de vida das pessoas, né? O comportamento dessas crianças, né? Por exemplo, quando está na área de terra firme, no retorno da pesquisa, a gente visualizava as pessoas jogando bola, as pessoas fazendo algum tipo de atividade. Na área de várzea, eles já ficam mais dentro de casa, porque tem mais acesso a programas de televisão, como tem o celular, às vezes estão no celular. Então, vai modificando, né, esses comportamentos que são presentes na nossa vida. Hoje em dia, é difícil reunir a família para sentar, para comer, para se alimentar junto, né? Para a mãe ter o tempo de cozinhar, né? O primeiro capítulo a gente faz uma abordagem sobre esse momento do cuidado, a necessidade do cuidado, porque esse cuidado envolve também o preparo da alimentação. E hoje o que acontece? A mãe trabalha fora, o pai trabalha fora, então a gente não tem mais muito tempo para estar junto, para estar acompanhando, para sentar junto, para a hora da conversa, para a hora das discussões familiares, e isso tudo une a gente, né? E esse corre-corre do mundo moderno, né, que se apresenta em várzea, em áreas de várzea e áreas de terra firme também, ele vai impactando esses comportamentos.
Pelo menos a gente identificou nas áreas pesquisadas. Acho que consegui responder, Crisan. Sim, sim. É nesse caminhar mesmo que essas transformações vão ocorrendo. Você percebe que isso não apenas nesses locais específicos dessa pesquisa, mas a gente percebe em outras localidades, né? Essas transformações. Desse cotidiano, dessa nova vida que ele vai sendo impetrado, né, nessa lógica também. É isso. É tão legal ouvir a Cíntia falando, né, da pesquisa dela de doutorado. E, assim, ela fica falando e eu fico lembrando de vários episódios. Por exemplo, ela caiu de moto, em alguns momentos a canoa era muito pequena para chegar nas casas, mas enfim, né, Cíntia venceu. Foi muita aventura. Cíntia, foi muita aventura. E assim, a parceria, né, dos próprios comunitários, né, da responsabilidade que eles tinham também, né, com a pesquisa, foi bem legal. Cíntia, tem duas perguntas no chat. Uma é da Luziene Silva, inclusive me parece que ela é nutricionista. A pergunta dela vou fazer duas perguntas, uma da Luziene, outra da Larissa. Da Luziene na sua pesquisa, vocês identificaram o acesso à saúde? Aí ela faz duas perguntas, na verdade. A outra pergunta que ela faz na sua pesquisa, a condicionalidade do Bolsa Família para verificar peso e altura e os marcadores do consumo alimentar? É uma outra pergunta. Ela faz também um comentário dizendo que, enquanto nutricionista, ela questiona a questão da exclusão da farinha da dieta. Uhum. A pergunta da Larissa durante a pesquisa de campo, você presenciou alguma ação de orientação nutricional da estratégia da família nas referidas áreas de pesquisa, tanto na área de várzea quanto na área de terra firme? São duas perguntas, né? 3, 4 perguntas tem aí. Sim, da Luziene eu me perdi no da Luziene. Na sua pesquisa, vocês identificaram acesso à saúde, é essa? Sim, e a outra, ela perguntou no sentido da condicionalidade do Bolsa Família para verificar peso e altura e os marcadores do consumo alimentar. Ah, tá. Sim, como eu expliquei ainda há pouco, a gente não chegou a fazer uma abordagem nutricional, viu, Luzinha? Até porque o campo de trabalho foi seguindo a geografia da saúde. Eu não sou nutri, né? Eu sou da geografia. Então, a gente não seguiu essa abordagem da questão nutricional. Da minha banca participou a doutora... Pronto, esqueci o nome. Depois do Covid, eu fiquei assim, com esses brancões. Agora, depois do segundo, piorou um pouco, né? Meu Deus do céu, ela é do INPA. Vai já vir ou não? Para lá que o Brancão vai já passar, deixa eu seguir. E aí, quando eu apresentei a questão do questionário de frequência alimentar, né, e o recordatório, ela fez uma pergunta com relação a essa questão. Só que a nossa abordagem, o objetivo, né, geral do trabalho não era essa investigação nutricional, mas era investigar o quanto, a partir dessas relações de comércio, vai se impondo essas mudanças nos padrões alimentares, como é que essas mudanças elas aparecem, inclusive, em uma área que foi criada para se investir em agricultura familiar, né? Partindo do princípio que os assentamentos, quando o INCRA ele cria um assentamento, para incentivar a produção de agricultura familiar. E
o que a gente viu nas áreas do assentamento não foi isso. Na verdade, se cria o assentamento, se distribui, se sorteia os lotes, né? Repassa todos os implementos para a construção da casa, da madeira, enfim, todo esse material, mas essas pessoas acabam ficando lá, né? Sem muito apoio para que essa agricultura familiar ela realmente se efetive. Né? E a partir daí, essas famílias elas começam a passar por necessidades. Né? A falta de apoio para a produção, a falta de apoio para quem produz e precisa retirar o seu alimento de lá, faz com que ela passe a se tornar um beneficiário do Bolsa Família. Né? A se tornar um beneficiário do Bolsa Família. E aí, ele, como beneficiário do Bolsa Família, ele passa a consumir mais produtos industrializados do que produtos advindos da agricultura familiar. Mas a questão nutricional, o aprofundamento com relação a tamanho, peso, medida, nós não chegamos a nos aprofundar nessa questão, até porque eu não sou nutri, né? E assim, nossa, quanto mais a gente se aprofundava, né, mais coisas vinham. Tinha hora assim que eu dizia assim, meu Deus, para onde que a gente vai? Que caminho a gente vai seguir? Né? E é uma preocupação muito grande como pesquisador, né? A gente não se envolver, mas como não se envolver com o nosso objeto de análise, mas também definir aquilo que a gente pretende alcançar, porque senão, se a gente não for aparando algumas arestas, a coisa acaba se tornando muito ampla e a gente não dá conta de fechar a pesquisa. Então, seria nesse sentido. Eu acho que eu consegui responder. A Larissa, ela perguntou que durante a pesquisa de campo se você presenciou alguma orientação nutricional, né, para as famílias dos assentamentos, percebeu a presença de nutricionistas, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Não. A gente ainda é uma luta muito grande, né, principalmente pelo CISAM, trazer para as escolas a nutrição, né? Trazer psicologia e trazer uma nutri para cada escola, no sentido da questão da fiscalização da merenda escolar, da importância de, nessa merenda escolar, valorizar mais produtos naturais. Né? Principalmente nas áreas de assentamento, não. Quais foram as nutris que nós tivemos contato? Com as nutris que foram contratadas pela Secretaria de Educação da sede do município. Com essas nutris nós chegamos a falar. E, pasmem, as duas nutris, elas disseram assim, o primeiro problema que elas enfrentaram era justamente adaptar o cardápio com o interesse do gestor municipal, né? Porque elas pensavam em um cardápio saudável, né? Mas esse cardápio ia para o gestor para ser aprovado. Aí veja aí o jogo de interesse que está por detrás da formação desse cardápio. Por quê? Porque quando a gente quem já viveu no interior sabe que durante toda uma campanha para eleição de um gestor, ele também cria laços políticos, laços de interesse, principalmente com os empresários locais. E aí, quando ele consegue ser eleito, ele tem que comprar do supermercado X. E aí, mediante isso, se não fosse a lei que garante os 30% da merenda da agricultura familiar, que ela está mais rigorosa ainda agora, imagine como é que ia ficar esse cardápio. Então, quando chega lá com os gestores, aí esse cardápio acaba sendo modificado, porque aí tem que introduzir esses alimentos industrializados para poder efetivar os acordos que normalmente são traçados no momento do processo de eleição e posse do gestor, infelizmente. São esses jogos de interesses que são muito fortes.
E aí foi essa a questão nutricional. O que a gente fez, principalmente depois do trabalho de PIBIC da Ingrid, foi levada evolutiva para a área de várzea, na área de terra firme, e nós levamos para lá o filme Muito Além do Peso. E a Renata, que era a moça da casa onde a gente residia no assentamento de várzea, ela tinha um filho que era bem obeso, lembra dele, Nájila? Né? Ele era bem obeso, adorava uma salsicha, ficou horrorizado depois que ele assistiu o filme Muito Além do Peso, disse que nunca mais na vida ia comer salsicha. Então, assim, são coisas que a gente precisa trabalhar, né? É por isso que o CISAM, que é o Sistema de Segurança, né, Alimentar e Nutricional, ele trabalha a partir dessa abordagem intersetorial, a importância de saúde, educação, assistência e produção darem as mãos nesse processo. Né? É fundamental que esse trabalho seja feito, porque muitas das vezes o que falta é esse trabalho de sensibilização. Né? Ele consome o embutido, o suco, né, de pacote, mas ele não tem noção das consequências que esse alimento vai trazer para a vida dele. Ele consome por quê? Porque é muito mais saboroso. Né? Quem é que vai fazer um macarrãozinho instantâneo aí que não vai salivar? Vai dizer que macarrãozinho instantâneo é ruim? Não é ruim. Se fosse ruim, não vendia que nem água. É o barato e que estimula o consumo. Agora, os grandes consumidores não sabem a gravidade de consumir esse tipo de produto. É um barato que acaba saindo caro. Né? Então, o que falta é esse trabalho mesmo de sensibilização nas escolas, né? E apoio a políticas de produção que venham a valorizar a agricultura familiar. Porque se esse agricultor familiar ele for valorizado, se ele encontrar políticas públicas que deem um amparo, pelo menos para trazer esse produto, por exemplo, a proposta do PAA, eles vêm, fazem a feira, se eles não conseguem vender o produto que é trazido para a feira, esse produto todo já fica na sede do município, a prefeitura fica com esse produto e vai repassar esse produto, paga esse produto para o pequeno produtor e vai repassar esse produto para as creches, vai repassar esse produto para as escolas, vai repassar para os hospitais. Né? Então, o que a gente percebe é a importância de valorização dessas políticas públicas que venham a valorizar a agricultura familiar, reconhecer o trabalho dessas pessoas e negar aquele chavão, né, que as pessoas acham, não produz porque é preguiçoso, não produz porque depois do Bolsa Família ficou mais preguiçoso. Não é? Realmente é muito difícil. Para quem mora na zona rural, você, por exemplo, trazer 100 melancias no período da vazante, aí tu passa lá por umas 4 ilhas, né, umas 4 praias, rolando essas 100 melancias, embarca em uma canoa, atravessa de novo, aí chega na cidade, tu não tem para quem vender. O que tu vai fazer com as 100 melancias? Tu vai levar de volta? Tu vai jogar? Ou tu vai preferir não trazer? Fica aí a questionamento. A Luziene, ela levantou a mão. Creio que eu vi que ela levantando a mão. Boa tarde. Boa tarde. Ainda tem um tempinho aí para a gente conversar, para dialogar. Eu queria dizer que, primeiramente, parabenizar aí, né, essa belíssima apresentação da professora Cíntia, né, e estar com vocês nessa tarde. Eu estou 1 hora adiantada porque eu estou em Santarém, do Pará, né, moro aqui, trabalho aqui na Universidade Federal do Oeste do Pará. E ano passado, eu defendi a minha dissertação de mestrado, né, em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida, e foi com essa temática de segurança alimentar e nutricional, né, com um estudo com mulheres agricultoras familiares, professora Cíntia, em área rural. Então, assim, tudo que está se discutindo aqui, né, me traz muitas recordações
E aí, quando eu pergunto, né, porque sobre o acesso à saúde, é que é por conta de encontrar dados também assim negativos, né, de estado nutricional, de consumo desses alimentos industrializados, ultraprocessados, que a gente encontra agora com muita frequência, né, na zona rural, e aí acaba tendo esse processo aí, né, de introdução desses alimentos na alimentação da população rural e que tem sofrido muito com relação a essas doenças crônicas não transmissíveis, bem colocada por você, diabetes, né, pressão alta. Então, quando a gente encontra esses dados, né, a gente se pergunta o que fazer. E aí que eu chamo a atenção para o Bolsa Família, né, porque o Bolsa Família, enquanto uma política pública, né, muito bonita, por sinal, em seu cerne, mas precisa que a gestão municipal realmente atue, né, que ele realmente funcione. Então, essa condicionalidade de saúde seria, né, uma possibilidade de se trabalhar essa questão aí alimentar. Então, a outra colega fez essa pergunta, né, se teve alguma orientação nutricional, que esse daí, não só o nutricionista, porque para além da nutrição, né, essa questão de segurança alimentar, ela passa por uma questão política, sobretudo, né, econômica, social e também sustentabilidade, que são temas que a gente tem debatido. E aí, no Bolsa Família, né, com a Conselharia da Saúde, o que ela traz? Ela vai identificar esses padrões aí, tanto da alimentação, né, quando ser aplicados os marcadores do consumo alimentar, para identificar todo esse consumo aí, de salgadinhos, dos industrializados, biscoito recheado, um outro alimento aí que talvez passou despercebido, que eu não vi, né, mas você deve ter encontrado, calabresa. Calabresa é algo que as crianças gostam muito, né? E esses sucos aí de pacote, aí quando o Crisan, né, falou aí, porque eles assistem realmente, né, a mídia, eu costumo dizer nas minhas palestras, olha, aquela salsicha lá que aquela apresentadora famosa está falando, ela não come aquilo, gente, não acreditem, ela não come, ela só faz a propaganda, só faz o comercial. Quando eles fazem o comercial da Coca-Cola, eles não consomem, eles só falam, só fazem, só pegam o dinheiro. A mesma coisa desses Tang da vida, né, com rico em vitaminas, não sei o quê, que são atrizes famosas, bonitas, lindas, né? Elas mostram, eu falo, elas não consomem. Quem consome somos nós que não temos condições, né, que tem uma renda baixa, nós que compramos esses alimentos que são de fácil acesso, né? Você encontra em cada esquina, você encontra, né? Aí, então, os agricultores familiares, como a bem a professora Cíntia falou, tem toda uma dificuldade de trazer os alimentos para a cidade, estradas ruins, tem dificuldade de acesso à água, à energia, então, assim, para ter uma produção, né, que vá comercializar, chegar na cidade, tem toda umas barreiras e desafios, aí a pessoa fala, é preguiçoso, não quer mais produzir. Isso aí também te escuta muito por aqui, professora. Esse é geral, né? E a gente também fica chateado com isso. Então, só reforçando a questão do Bolsa Família, né, que você encontrou muito, é realmente porque tem essa quantidade da saúde e que seria importante que a gestão municipal pudesse trabalhar. E o Bolsa Família, ele trabalha as condições na saúde, que aí também envolve a assistência social, né, e a parte da educação. Então, é muito bonito. E se funcionar, você consegue, né, dar uma melhor qualidade de vida para a população, porque vai ter a parte de orientação, a parte de capacitação, né, e a parte dos acessos à linha de crédito e profissionalização. A questão é que tem a política, né? A política está aí, ela está estabelecida. Então, só se não tiver numa agenda de governo, infelizmente, né, a gente não consegue pôr em prática, né, para que a população tenha acesso. E realmente essa questão da alimentação nos salta aos olhos, né? Então, assim, com a pandemia, muitos brasileiros estão passando fome, né?
ou então aumentar de peso e aumentar de peso por consumir os alimentos aí que não são de Que não são qualidade. saudáveis. Era essa a minha contribuição, muito obrigada por me ouvir e estamos aqui. Obrigada, boa tarde. Obrigada, Luziene, maravilhosa a sua colaboração, mas é isso mesmo. A base do Bolsa Família, a essência dele é muito bonita, porque ela está também nessa questão da intersetorialidade, não é? Além de gerar renda, ela vai promover também o acesso à saúde e o acesso à educação. Então, ela tem essa base que foi pensada durante o governo Lula, e foi a partir daí que se pensou também na criação do sistema de segurança alimentar e a importância da intersetorialidade entre assistência, educação, saúde e produção. Né? A necessidade que a gente tem de conversar com esses 4 setores para promover a segurança alimentar no nosso país, no nosso estado, né, no nosso município, até porque ele é intersetorial, então ele age em esfera federal, estadual e esfera municipal, respeitando as singularidades dos locais. Né? Com o novo governo do sujeito aí, que eu prefiro não falar o nome, em repúdio, se viu uma primeira ação, o primeiro dia do mandato dele foi o fechamento do Conselho Nacional. Então, ficamos sem a nossa nave-mãe, mas a gente permaneceu dessa vez mais fortalecido, por quê? Porque todos os estados do Brasil têm o seu conselho estadual, né? E o trabalho é fortalecer esses conselhos junto aos municípios agora, que é trabalhar a importância do associativismo, a importância da agricultura familiar, para que a gente possa promover o acesso a uma alimentação saudável, em quantidade e qualidade, né, suficiente para amenizar a fome. E aí eu lembrei o nome da professora, da doutora Dionísia Nagarrama, lá do INPA, ela fez a pergunta sobre a questão, ela é Nutri, né? Hoje a gente está no mesmo projeto, que é o projeto da doação da cidadania, e ela é uma das pessoas que bate muito pelo conteúdo, né, que faz parte das cestas que a gente distribui para minimizar a questão da fome aqui no Amazonas, que são os produtos da cesta básica. Essa cesta que é a cesta que foi identificada no padrão Bolsa Família, né? Que sempre vem o arroz, o macarrão, os carboidratos de modo geral, de modo mais intenso. Mas ainda não se pensa como a gente pode reverter essas cestas básicas, né, que são distribuídas e que hoje fazem a diferença fundamental na mesa de muitos brasileiros mediante o aumento da fome no nosso país. Seria isso. Mais perguntas? Creio que não há mais perguntas, né? Ninguém se manifestou nem no chat, nem aqui de maneira oral. Antes de passar a fala para a professora Paula, queria novamente agradecer a Cíntia, parabenizá-la. É muito bom ouvir você. É muito bom também ouvir os demais colegas, principalmente nessa área, né, de segurança alimentar. E o bom também saber que a Cíntia continua fazendo pesquisa nessa área, né, trabalha nessa área, né, e está contribuindo, né, no âmbito municipal, no âmbito estadual, que a Cíntia é potência, como dizia o professor. Eu passo a fala para a professora Paula, né, e agradecer também. A Lene levantou a mão de novo. Professora Paula. Fale aí. Oi. Só assim para... a gente já está nos finalmente, né? Que, na verdade, essa prosa deveria ir mais longe, né? Mas aí a gente tem compromissos, né? Mas, enfim. Cíntia, primeiro assim, eu queria parabenizar, né, o NEPECAB, né, pela iniciativa. Assim, eu acho que esse foi o segundo que eu consegui participar, né?
E aí, assim, eu acho que é muito importante para divulgar esses trabalhos aí do grupo de pesquisa, né, para esses trabalhos tão importantes na Amazônia, né, e falar para a Cíntia que o trabalho dela seja uma contribuição extraordinária, né, para essa questão que hoje é tão discutida, sendo tão em pauta, essa questão da segurança alimentar no país, né? Essa questão, inclusive até diz que esse é só um trocadilho, diz que nem segurança alimentar só é um modo diferenciado de falar, que na verdade é fome mesmo, né, que o brasileiro está passando. Mas, enfim, parabenizar todo mundo que participou, agradecer pelas contribuições que todo mundo fez aí. Eu acho que eu aprendi muito com essa temática e quero continuar aprendendo, que a gente está sempre aprendendo, né? Agradecer, beijos para Paulo, beijos para Cíntia, para todos. Que bom! Obrigada. A gente passa a palavra para a Cíntia daqui a pouco, né? Queria dizer que foi muito bom a gente se reunir hoje e ouvir a Cíntia falar do trabalho dela. Me interessa mais propriamente essa discussão do rural urbano, quer dizer, na verdade, passa um pouco a ideia de que maneira o urbano e a industrialização se tornam tanto vilões do ponto de vista alimentar, né? Mas aí a gente pode se questionar isso na medida em que eles também estão sendo considerados elementos do urbano, né? Na verdade, o que é o urbano, essa discussão? Não sei como é que você chegou a ela, né? Mas, claro, no EPECAB é inevitável, né, chegar a essa pergunta, né? Mas eu acho que foi muito importante as questões que foram colocadas, né? O debate, eu acho que foi uma roda de conversa, na verdade, muito, muito rica, né? Eu queria agradecer a Nájila, a presença de todos, a presença da Cíntia, e dar a última palavra para a Cíntia, ficar à vontade aí para dizer alguma coisa que queira registrar ainda hoje. Eu só tenho a agradecer essa tarde maravilhosa, reencontrar vocês, não é? Depois de tantas perdas, né? Estar juntos é um momento de gratidão mesmo. Agradecer pela oportunidade de poder compartilhar um trabalho muito bonito, um trabalho que me resgatou novamente para o mundo acadêmico, e um trabalho que é eternizado pela vida, pelo olhar e paixão que eu aprendi a ter pela Amazônia a partir dos olhos do meu orientador, nosso inesquecível professor José Aldemir de Oliveira. Então, só tenho muito a agradecer. A gente volta para a vida, a gente volta para a vida profissional da gente, né? Passa 4 anos só se dedicando, escrevendo, e lendo e publicando, e aí, quando a gente volta para a vida profissional, aí a gente começa a ter que se dividir com as atividades profissionais e tudo, e em seguida, depois perdi o professor José Aldemir, que era uma pessoa que me instigava muito, olha, vamos publicar, e eu estou em débito, preciso escrever mais sobre isso, né? Por causa desse trabalho, eu fui encaminhada para trabalhar no CONSEA estadual aqui do Amazonas, e é o local onde eu estou trabalhando até os dias atuais. Ele fica lá, aqui no estado do Amazonas, ele é ligado à Secretaria de Assistência Social. Então, a gente começou a se envolver, se apaixonar pela questão da pesquisa, e aí fomos lutar para arrumar a lei de SAM do Amazonas, conseguimos publicar. Então, assim, a vida profissional acabou tomando todo o espaço da minha vida acadêmica. E aí eu entrei em 2022 com o firme propósito de me resgatar academicamente. Né, Nájila? Preciso voltar a publicar, preciso levar o nome do NEPECAB
né? E, assim, sou muito grata. Fiquei muito feliz, professora Paula, pela oportunidade de estar aqui com vocês e pela oportunidade de apresentar para vocês o meu trabalho. Obrigada, Nájila, por toda a ajuda também, viu? Obrigada. Na verdade, era com grande curiosidade que eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre o seu trabalho, baixei também, e a gente acompanhou um pouco o momento do seu desenvolver, né, de um doutorado, então foi muito importante esse momento agora para isso, né? E para a gente tornar mais, socializar um pouco mais as pesquisas realizadas, e aí a gente vê a presença de tanta gente interessante, né, assistindo, então isso foi muito rico, realmente. A gente agradece, encerra o dia de hoje, vou deixar interromper a gravação, né?